por nós padeceu. Agora foi. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores perdeu. És nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante teu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a Agora foi, graças a Deus. Conseguimos. Estamos online. Pequenos problemas técnicos, mas agora estamos online. Boa noite, irmãos. Já vamos começar o nosso culto. A honra e glória do Senhor. E eu já vou mudar a imagem. Aliás, eu ver se consigo mudar a imagem aqui. espinhosa coroa, Tá ruim. Tá ruim aí? Tá, né? Vou tirar aqui. as purezas, carunas torpe pecador. Ficar dando microfonia, né? Se colocar. Boa noite, irmã Rita. Boa noite, irmão Antônio. Como é que vocês estão? Seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a Como vocês estão aí? algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, Vamos começar? mais alvo que a neve serei. Ainda bem, irmã. A gente ouve notícias que não são tão boas de pessoas próximas. Nós a ti confessar Isso é bem complicado. e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Boa noite, irmã Gorete. Deus abençoe. Algo mais que a neve. Vamos iniciar. São 8h10, né? A gente teve um pequeno atraso, um pequeno probleminha com a transmissão. Vamos começar orando e agradecendo ao Senhor por estarmos vivos. O Senhor tem sido bom conosco. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui juntos em comunhão, te abençoando, Pai, cada um dos meus irmãos em Cristo, Pai, guardando de todo mal. Abençoe também esse culto que estamos começando, Pai. Que seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. É isso que te pedimos, Pai. Que tu aceites todos os louvores, a palavra, as orações, tudo que for ministrado nesse momento. Te imploramos e te pedimos no teu precioso nome, Jesus. Amém. Irmãos, eu
pedir para o Moisés, para ele dar a palavra inicial. E aí, Moisés pode compartilhar um pouquinho do que o Senhor falou a ele. Meus irmãos, graça e paz a todos. É um prazer mais uma vez estar junto com os irmãos para a gente compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Apesar de estarmos longe, mas em espírito nós estamos próximos. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra lá no Salmo 64, Salmo de número 64, que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam as flechas, palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro. Contra eles disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armafiladas e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Mas Deus joga flechas contra eles, de repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Meus irmãos, esse salmo aqui, 64, é um pedido que Davi faz a Deus contra os seus inimigos, contra aqueles que estavam perseguindo ele. E ele nos passa aqui o que estava havendo com aquelas pessoas, a maldade que eles estavam praticando. E aí, Davi vai pedir a Deus que afaste essas pessoas dele, que ele não quer viver dessa forma. E por fim, meus irmãos, nos versos 9 e 10, ele diz que todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Meus irmãos, a nossa alegria, ela está em Deus. A nossa alegria não está em mais nada. É nele que nós devemos nos alegrar e é nele que nós devemos confiar. E todos nós devemos se gloriar em Deus, porque a nossa glória, ela vem de Deus. Nós passamos momentos difíceis, como nós estamos vivendo, mas nós temos ciência de que Deus está conosco e que nunca vai nos abandonar. Por isso que sempre nós devemos nos alegrar em Deus, nós devemos confiar em Deus e nós devemos nos gloriar em Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria orar com os irmãos. E aí eu estou depois passando a palavra ao nosso irmão Tiago. Senhor, muito obrigado a Deus por mais esse momento que o Senhor nos deu. Muito obrigado a Deus tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Apesar dos momentos difíceis que nós estamos vivendo, apesar, ó Deus, daqueles que muitas vezes nos rodeiam com maldade no seu coração, mas o Senhor sempre está conosco, ó Deus. E a Tua palavra nos diz, ó Deus, que nós nos devemos nos gloriar em Ti, nós devemos nos alegrar em Ti e também, ó Deus, confiar em Ti. Porque, ó Deus, Tu és o nosso escudo, Tu és quem protege os Teus filhos, ó Deus. Por isso, ó Pai,
Protege aqueles, ó Deus, que estão ouvindo aqui esse culto. Protege aquelas pessoas, os irmãos, tanto da Igreja Batista de Serra Redonda, como os irmãos da Igreja Batista Memorial e das demais igrejas, ó Deus, que professam o teu nome, ó Pai. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso irmão Tiago. Amém. 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 Obrigado, Amém. Moisés. Vou tentar tirar aqui o som do meu computador. Só um minutinho. Só para tirar esse zunido aqui. Aí. Agora vai. Então, muito obrigado, Moisés. Deus abençoe. Isso é realmente uma bênção nas nossas vidas. Irmãos, nós estamos passando momentos realmente difíceis, né? Principalmente no Brasil inteiro, né? Que aqui na Paraíba está um pouco menos acelerado como no resto do país. Mas notícia atrás de notícia de pessoas queridas que têm falecido. E isso deixa o nosso coração bem pesado. E eu não preparei nenhuma música para colocar hoje, a gente coloca no domingo. Mas exatamente para entrar logo na palavra também, a hora já é avançada. E nós estamos estudando nas quartas-feiras sobre os profetas menores. Mas hoje eu gostaria de estudar com os irmãos o livro que é de um profeta maior, né, que é Jeremias, só que são as suas lamentações. As lamentações de Jeremias encaixa muito com a nossa proposta dos profetas menores. Do lamento do profeta, depois de ver a cidade de Jerusalém destruída. Quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém no ano 586 e a capturou e levou os seus habitantes para o exílio, né, que iria durar 70 anos. E as notícias difíceis, né, eu fiquei sabendo agora, eu pedi até oração por um ex-colega de seminário, que é professor lá no antigo seminário, que ele estava adoentado com a Covid, e seus pais também, que eram velhinhos, e eu fiquei sabendo hoje que a mãe dele faleceu, e eu fiquei realmente muito triste com isso, né? Muitas pessoas falecendo, a esposa do cantor do grupo, agora me fugiu o nome do grupo famoso, que vem sempre cantar aqui, todo ano ele vem, e a sua esposa faleceu hoje. E muitas outras pessoas têm falecido por causa dessa enfermidade. Então, eu me coloquei para compartilhar sobre as lamentações de Jeremias, porque tem momentos que o que temos que fazer é lamentar, é o choro, é o pesar. Não há mais nada o que fazer. O que deve ser feito é realmente chorar, abrir o coração para Deus, se derramar na presença dele, falar coisas que às vezes são duras, mas quando se está com o coração pesado, você às vezes tem que falar isso, e Deus não se incomoda com isso. Quando vem de um coração de um adorador, de um filho dele, ele não se incomoda. Quando nós realmente abrimos o coração, e aqui a gente vai ver Jeremias abrindo o coração. Assim, os salmistas, né, os salmistas várias vezes perguntaram a Deus por quê? Por que isso aconteceu? E as lamentações, a gente vai falar sobre o capítulo 1, e ela começa como um como. Como aconteceu isso? Como jaz solitária a cidade, outrora populosa. Começa com como.
Começa com não é bem uma indagação aqui explícita, mas está uma indagação, uma pergunta: como isso aconteceu, Senhor? Por que isso aconteceu? E quando nós passamos por esses momentos, e eu nunca passei por isso, garanto que a minha geração nunca passou por isso, mas os mais antigos passaram, o como, né, o porquê, ele começa a rondar na nossa mente. Por que isso está acontecendo, né? E Jeremias não dá respostas, mas ele abre o seu coração para Deus, ele confia no Senhor, ele sabe que ele está no controle, ele sabe com relação a isso. Ele sabe o que aconteceu, ele sabe o porquê que eles estão fazendo isso. As lamentações de Jeremias, ela se passa, né, como a gente já falou, no ano 586, quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, invade Jerusalém, aprisiona o povo, leva ao cativeiro que duraria 70 anos. Então, Jeremias aqui, ele expressa toda a sua dor e todo o sofrimento por ver a cidade que ele tanto amava destruída, acabada, em ruínas. E é bem interessante, porque o ministério de Jeremias foi um ministério muito difícil, porque ele falava, ele alertou o povo, ele alertou os governantes, e ninguém ouviu a ele. Durante 23 anos, ele tentou alertar o povo, e não foi ouvido. E aí, quando a tragédia acontece, que ele já tinha falado sobre isso, que iria acontecer, quando isso finalmente acontece, ele não é aquele que fala: viu, eu falei para vocês, vocês vão pagar agora. Não, ele chora. Ele lamenta pela cidade destruída. Ele não fala isso. Irmãos, e muitas vezes nosso momento não é de tentar buscar respostas dos porquês, né? Que é tão difícil. Mas é realmente sentar, lamentar, chorar. E a lamentação, ela não tem muito espaço nos nossos cultos, porque é algo muito difícil. Porque a lamentação são algumas coisas que estão no seu coração e que você não aguenta mais e você fala para Deus. Que às vezes as coisas não saem bem como você queria. Às vezes saem palavras duras, difíceis. Mas é o momento da lamentação. E é importante diferenciar o que é a lamentação do simples murmúrio, de murmuração. A murmuração é o incrédulo que faz isso. Ela é cheia de ódio, de ressentimento, de revolta contra Deus. Não vem de um adorador, mas vem de um ímpio que só quer falar palavras contra Deus. Ele não tem temor nenhum do Senhor e ele murmura. Só isso. Mas a lamentação, ela vem de uma pessoa que ama a Deus, mas tem um problema, ela tem um dilema e ela não consegue mais ficar calada. E aí ela expõe, ela fala aquilo que está acontecendo. A gente vê algumas lamentações, principalmente do Senhor Jesus, quando ele está entrando em Jerusalém, quando ele seria morto, e ele está montado no jumentinho, ele olha para os muros de Jerusalém, para a sua opulência, ele fala: Jerusalém, aquela que mata seus profetas. Por quantas vezes eu quis te ajuntar como se fossem pintinhos? E Jesus chora sobre Jerusalém, olhando Jerusalém de longe, dos seus muros, da sua glória, sabendo o que aconteceria no ano 70, que ela seria destruída mais uma vez. Jesus chora. Jesus também se lamenta quando ele está na cruz e fala: Deus meu, por que me abandonastes? É um lamento,
é uma indagação a Deus, porque ele estava abandonado naquele momento. Claro que o Senhor sabia de tudo, é claro que Jesus sabia de tudo, todo o propósito, todo o plano, mas ele lamenta, ele chora, ele grita a Deus, que é o único que ele poderia fazer isso. E nós também devemos fazer isso. Mas por muitas vezes nós temos medo de falar certas coisas, de expor o nosso coração para o Senhor, com medo. Mas o Senhor, graças a Deus, ele não se escandaliza com as nossas crises, como fala o pastor Neil Barreto. Ele não se escandaliza com as nossas crises, com o nosso momento de dor, em que nós podemos estar com ele, chorar aos seus pés, indagá-lo, falar com ele. E é muito difícil nesses momentos. O livro de Lamentações está dividido em 5 capítulos, que são, na verdade, 5 poemas, e eles são divididos, cada poema, cada capítulo, dividido em 22 versos. Só o terceiro capítulo, que é dividido em 66 versos, que é 22 vezes 3. E o número 22 são o número de letras do alfabeto judeu, hebraico. Então, é uma poesia, uma lamentação no estilo de poesia, o estilo do padrão dos hinos fúnebres hebraicos. Então, assim está dividido as lamentações. Uma outra coisa interessante desse livro é que ele é lido todo ano, para lembrar da ocasião que o templo foi destruído. Seja nessa ocasião, seja depois, na invasão dos romanos. Mas todos os anos são lembrados. Os judeus relembram, lendo o livro das Lamentações. Então, as suas dores, elas são faladas. O povo judeu alimenta isso, guarda isso, dos momentos difíceis em que eles vivem. E nós, muitas vezes, nós esquecemos, queremos esquecer rápido, não viver isso. As nossas lamentações, as nossas dores, nossos sofrimentos. Mas, por muitas vezes, é o momento de chorar. Eu me lembro de Jacó, quando ele recebe a notícia da perda de José, ele não sabia, daquela trama toda dos seus irmãos, Quando ele recebe a notícia, o texto fala que ele se veste de preto, de luto, e ele fala: eu vou à sepultura assim. Eu vou me manter de luto até a minha sepultura. Isso é uma postura de falar: olha, isso aqui faz parte de mim agora. Esse sofrimento faz parte de mim agora. Eu perdi o meu filho e eu vou me manter assim. Desse estado de luto. Antigamente acontecia muito isso, As senhoras viúvas, elas andavam todas de preto, com véu, e se mantinham dessa forma, como forma de respeito ao seu marido. Isso acontecia muito antigamente. Outros encaram o luto de uma outra forma. Quando Davi perde o seu filho, o primeiro filho dele com Betsaba, do adultério, que o Senhor iria levar a criança. Ele chora, ele pede ao Senhor, ele clama a Deus. E aí, quando depois ele faz isso tudo, ele recebe a notícia: olha, seu filho morreu. E ao invés dele continuar chorando, não, ele levanta, ele lava o rosto, toma um banho, volta. Ele falou: o que eu tinha que chorar pelo meu filho, já chorei. Então não há mais nada a que ser feito. E ele continuou a vida. Então você vê duas posturas diferentes com relação ao luto, Cada um responde diferente ao luto, ao lamento, à dor, ao sofrimento. Mas é importante viver esse momento. E aqui nós temos o relato do profeta Jeremias vivendo isso.
né? E o capítulo 1, ele é dividido em duas partes, do 1 até o 11. Aquilo que o profeta descreve a situação de Jerusalém. Ele está mostrando para a gente como ficou Jerusalém depois da destruição. E do versículo 12 em diante até o 22 é a cidade, a própria cidade falando sobre a sua situação. Isso é interessante, como é que a poesia, né, e o profeta Jeremias faz isso, coloca a cidade para falar sobre a sua própria destruição. Então vamos entrar no texto, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Vamos dizer assim: como já em solitária cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, ou se tornou escrava. Então ele está falando sobre essa situação. Como? Começa com como. Por quê? A cidade, que era cheia de gente, agora ela está solitária, não tem mais ninguém. O profeta vai fazendo, contrastando a glória passada de Jerusalém com a situação atual da cidade. Então, ela que era populosa ficou solitária. Ela era grande entre as nações e agora é uma viúva, como se fosse uma viúva, sozinha. Ela era uma princesa e agora ela é como uma escrava. Então, o profeta contrasta o que aconteceu no passado, o que era a cidade de Jerusalém no passado, e o que ele estava enxergando agora dessa cidade. Versículo 2: chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhes correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Então, o profeta está falando sobre os seus amantes, aqueles em que os governantes colocaram a sua esperança, todos os seus vizinhos que estavam ao redor. Todos os governantes colocaram e achavam que eles queriam salvar. Não seria Deus, seriam as suas alianças políticas que iriam salvar Jerusalém. E quando chegou o momento em que a Babilônia veio atacar, ou os amigos, que eram falsos amigos, fugiram, não quiseram se envolver, ou eles se uniram à Babilônia para atacar Jerusalém, para acabar com isso. Então, não adiantou de nada. Não adiantou nada. Então, a Judá foi usada, foi enganada pelas outras nações vizinhas. Não adiantou nada essa sua falsa confiança nas suas alianças. Não adiantou absolutamente nada. Versículo 3. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Olha isso. Judá foi levado ao exílio. Foi à Babilônia durante 70 anos, preso, por causa daquilo que ela tinha cometido, por acreditar em outras nações, por colocar a sua esperança nos seus vizinhos. E não adiantou de nada. Nada, absolutamente nada. Ela foi apanhada nas suas angústias, porque ninguém podia consolar. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Então, ele está falando das pessoas que vinham a Jerusalém, de todos os locais, para adorar o Senhor, agora não vem mais. O templo foi destruído, foi acabado. Os sacerdotes choram, gemem. As jovens estão tristes. Ele está contrastando, porque a juventude é alegria. Ele está querendo marcar isso. As jovens que deveriam estar alegres, agora elas estão tristes,
estão chorando, estão amargas, estão em amargura por tudo que ocorreu na cidade. As suas portas estão desoladas, queimadas. As grandes portas de Jerusalém, que eram sua proteção, agora também não significam nada. Estão destruídas. Não adiantou nada. Os seus grandes portões, os seus muros não as protegeram. E aí repara no versículo 5. Por que de tudo isso que está acontecendo com Jerusalém? Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão dos seus pecados. Então, o profeta não coloca a culpa em Deus. Ele coloca que isso tudo está acontecendo por causa da multidão dos seus pecados. Tudo aquilo que eles fizeram de errado. E aqui pecado, a palavra tem o sentido de rebelião contra Deus. Eles foram rebeldes contra Deus, não quiseram adorar ao Senhor. Judá, ela estava achando que depois do reinado de Josias, de prosperidade, de avivamento que eles tiveram, depois que Samaria, a gente lembrar, aqui o tempo que estavam divididos os dois reinos, Judá e Israel, o reino do sul e o reino do norte de Judá e o resto de Israel. O reino do norte, do reino do sul tinha a capital, que era Samaria. E ela caiu para os assírios. E ela achava que agora ela era invencível, porque ela tinha um templo, não tinha mais a rivalidade de Samaria, a adoração que acontecia em Samaria, não tinha mais. Ela era única agora. Só que o que Jeremias estava alertando antes para o povo era que não adiantava ter o templo, não adiantava ter o sacerdote, não adiantava ter o culto certo se o culto era vazio, era uma adoração morta. Não tinha prática de vida, não adiantava nada ter isso tudo. E Deus estava mostrando para eles, é por causa daquilo que vocês cometeram. É por isso, e o profeta também encara de frente os seus erros. Isso é interessante. O povo judeu, os profetas, eles nunca falam, foi culpa de Deus. Deus é mau porque aconteceu isso com a gente. Isso é interessante demais, como está isso tão forte aqui no Velho Testamento. De entender que foi por causa dos nossos pecados. Porque a aliança estava posta lá em Deuteronômio, no capítulo 28 ou 18, agora não tô lembrado, mas que estavam lá, a bênção e a maldição. Olha, se vocês fizerem isso, tudo vai dar bem em vocês comerão melhor dessa terra, vocês terão prosperidade, vocês darão ao Senhor. Mas se vocês quebrarem essa aliança, eu vou vir contra vocês. O Senhor deixou claro o que aconteceria se o povo se afastasse. Então, o povo de Israel tinha noção que foi por causa do que a gente cometeu. Eles assumiram para si o erro. Aconteceu isso conosco. O Senhor nos afligiu, como está escrito no versículo 5. Os adversários triunfam contra nós, eles prosperam por causa da multidão dos nossos pecados. Irmãos, isso é um passo para você se arrepender dos seus pecados, é você assumir. É você falar, sim, nós pecamos contra o Senhor. Nós erramos. E eu me lembro de Neemias, quando logo que ele recebe a notícia do que tinha acontecido com o seu povo, já no final já do exílio, né? Já está na outra ponta, já está no início, Neemias já está na outra ponta. Ele vê tudo, a desolação que também está lá em Jerusalém, falando da mesma Jerusalém.
Jeremias recebe a notícia e Jeremias chora pelo povo e pede perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Neemias pede perdão pelos pecados do povo que ele não tinha cometido, ele não tinha feito aquilo, mas ele assume como seus o pecado. E ele, Senhor, nos perdoa. Perdoa. Isso é interessante, assumir isso, tanto o seu pecado como o pecado geral. E por muitas vezes nós queremos fugir das nossas responsabilidades com o Senhor. Fugir, não, eu não fiz isso, foi fulano que fez, eu não tenho nada a ver com isso. A gente, como igreja, faz isso. Não entendemos que a igreja é um único corpo, né? Se uma pessoa está doente, eu também estou doente. Se a pessoa comete pecado, isso também me afeta. Então, o povo de Israel tinha uma noção muito forte disso, dessa união. Mesmo no pecado, em cometer as coisas erradas. Então, continua o texto, versículo 6. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços, que não acham pasto, e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias de sua aflição e do seu desterro, lembra-se, Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram. Aqui ele fala, no dia da sua aflição, no seu desterro, lembra, porque vocês estão totalmente perdidas, não há quem a socorresse. Seus adversários não vieram te socorrer. Jerusalém se encontra perdida, Judá se encontra perdido, o povo de Israel se encontra perdido, porque confiou onde não deveria, confiou nas suas alianças políticas. Isso é interessante, irmãos. Judá acreditou que as suas alianças iriam salvar nessa hora. E Jeremias é claro com relação a isso. Ele alerta o povo. Jeremias, em certa ocasião, foi chamado para falar, para saber, né, qual era a mensagem de Deus para o povo. O que Deus tinha para o povo. E aí os outros profetas estavam falando, olha, vocês vão, não, tá tudo tranquilo, não vai acontecer nada de mal. Vocês vão sair dessa. O Senhor vai proteger vocês. E Jeremias fala, olha, não confie nesses profetas. Esses profetas são mentirosos. Esses profetas, eles não têm um compromisso real com Deus. Eles estão enganando vocês. É tudo uma grande enganação que esses profetas estão fazendo. Só que os governantes quiseram escutar aqueles profetas que estavam vendidos, que só profetizavam aquilo que os governantes queriam ouvir. Os profetas vendidos, profetas que não ouviam a Deus, que não falavam da parte de Deus. Então, por isso que Jerusalém se encontra perdida, Judá perdida, levada em cativeiro. Versículo 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos o que a honravam, a desprezavam, porque eles viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Olha isso. Então ela foi julgada, Jerusalém foi julgada porque ela pecou gravemente. Ela se tornou repugnante. Olha isso. Então ela não valia mais nada. Então viram a sua nudez, né? Isso aí é a pior motivo de vergonha. Jerusalém se tornou. É isso que ele está falando. Olha, agora a gente enxerga que você não valia nada, que você está totalmente destruída, Jerusalém. Não sobrou nada da sua glória passada. Daquilo que você tinha. Acabou. Não sobrou pedra sobre pedra. O pecado causou ao povo de Deus a perda da bênção e da proteção do Senhor.
transformou numa nação como qualquer outra. Uma nação sem a proteção de Deus. Olha quando o Senhor retira a sua mão sobre Jerusalém. Jerusalém é totalmente destruída. Jerusalém, a Judá, né, Israel é uma nação tão pequenininha entre tantos reinos, tantos impérios ao seu redor. Egito, babilônicos, assírios, macedônios, gregos, depois os romanos. E quando o Senhor retirava a sua mão, abençoar aquela nação, ela era destruída. Versículo 9. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso. E não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Então, enxerga, Senhor, aquilo que eu fiz. Enxerga aquilo que eu fiz de errado, Senhor. Porque agora a imundícia, e são palavras fortes. As suas vestes eram impuras. Aí. Agora dá para me escutar, né? Agora consegue me escutar. Continuando. Então, versículo 10. Então, tudo aquilo que era mais precioso tinha sido tocado. Tinha sido... os adversários tocaram as coisas mais estimadas, que eram os utensílios do templo, onde prestavam adoração ao Senhor. Depois, continuando, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrasse na sua congregação. Então, uma outra humilhação foram os estrangeiros pisarem o templo. Isso era uma desonra gigantesca. Os estrangeiros não podiam entrar no templo, não podiam pisar, eles tinham que ficar na parte de fora. Era o único lugar que eles podiam entrar no templo. Mas entrar e prestar adoração a Deus, eles não podiam, eles tinham que adorar lá fora, os estrangeiros. E nessa invasão dos babilônios, o templo foi profanado, porque os estrangeiros pisaram lá. Então, mais um motivo de desonra, mais um motivo de humilhação para Jerusalém. O versículo 11. E todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas, a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Olha o estado de trocar aquilo que é mais precioso por pão. Estão à procura de pão, não tinha mais comida em Jerusalém. Acabou. Então, o nível de destruição da cidade de Jerusalém, que o profeta enxerga, que o profeta descreve tudo o que tem acontecido, e que ele não coloca a culpa em Deus, mas ele fala, nós quebramos os mandamentos, nós cometemos os erros, nós fomos atrás de outros deuses, nós confiamos nas nossas alianças políticas que iriam nos salvar.
Irmãos, é importante notar como o Senhor fala, olha, não adiantou nada disso, porque você tem que confiar em mim. Não é nisso que vocês confiam. Não são os cavalos de força, não é o Egito. Porque eles queriam fazer alianças com o Egito, aliança com qualquer um, para se salvar dos babilônios. Isso não adiantou. Não adiantou. E aí, a partir do versículo 12, como a gente falou, é a cidade falando e avaliando o que tinha acontecido. E ela repete os pontos do que falou o profeta, só que entendendo que aconteceu a justiça de Deus pelos seus pecados. Então, não vou ler todos os versículos, porque muitos são repetidos daquilo que o profeta já tinha falado, Jeremias, só que é do ponto de vista da cidade. A cidade falando daquilo que ela está passando. Aí o versículo 12, olha o que está dizendo. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede, se a dor igual a minha, cidade falando, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Então ela está falando, olha, o Senhor veio contra mim no dia da sua ira. O versículo 14. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles. Então, amarrou os meus pecados no meu pescoço. Olha isso. A própria cidade de Jerusalém falando, olha, eu fiquei amarrada, eu fiquei presa pelos meus inimigos. E isso por causa dos meus pecados. Por aquilo que eu fiz. Não foi por causa de Deus, mas é por causa daquilo que eu cometi. Irmãos, encarar isso é muito difícil. Encarar o problema do mal, não sendo o porquê Deus fez isso, mas por causa dos meus pecados, o Senhor veio com sua ira. Isso é de uma maturidade que é muito grande. De entender o problema do mal, olhando para os seus pecados, encarando isso e falando: isso aconteceu porque eu pequei contra o Senhor. E agora eu só peço misericórdia a Deus. É isso que eu posso pedir, porque eu fiz errado. Irmãos, isso é muito difícil você fazer isso. Muito difícil. É mais fácil você entrar no papel de vítima. É Deus que fez isso, Deus não me ama, Deus não me quer. Porque eu perdi essa pessoa que eu amava tanto, porque Deus não me ama, Deus não queria ela comigo, queria fazer eu sofrer. Irmãos, o problema do mal, principalmente agora, ele chega para a gente muito forte. De tentar entender o porquê dessas coisas. E que nós estamos vendo isso, é tanto o profeta, a cidade própria falando, de que isso aconteceu por causa das minhas transgressões, do meu pecado. Por isso que o Senhor veio. Isso não é fácil. Mas é a maneira de você encarar, eu acredito, da melhor forma possível. Entendendo que os meus atos, eles têm consequência. Mesmo aquilo que está fora do meu controle, a morte, eu não tenho controle nenhum. E eu não tenho poder nenhum sobre a morte ou sobre a vida, mas entendendo que elas estão sob o controle de Deus. E eu me lembro das palavras de Jó. Acho que é Jó 1:21. Depois de toda a tragédia que acontece com ele, ele fala: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, ele entende que a vida e a morte estão na mão do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Eu não consigo entender o problema do mal.
Eu não consigo entender porque o justo sofre. Tem tantos salmos que é exatamente isso, porque o justo sofre. O próprio livro de Jó, o tema principal é porque o justo sofre. Aqui não, aqui é diferente. Jerusalém e o profeta fala, a gente pecou. A gente está pagando por aquilo que a gente cometeu. Mas nós temos também o problema do justo, porque o justo sofre. Porque o mal acontece a pessoas boas. E nós temos que entender que Deus está no controle da vida e da morte. Deus está no controle sobre o coronavírus, irmãos. Eu não sei por que razões isso aconteceu sobre a Terra. Se isso foi permissão de Deus, um ato concreto de Deus com a sua ira. Eu não sei, eu não posso saber disso. Só sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Essa é a certeza que eu tenho, irmãos. E é isso que me dá forças para continuar, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Olha o que está no versículo 18, ainda do capítulo 1. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens, os meus jovens foram levados para o cativeiro. A cidade se lamentando e a cidade entendendo que o Senhor é justo. O Senhor agiu com justiça, o Senhor não foi injusto. Ele agiu com justiça porque eu me rebelei contra ele. A cidade de Jerusalém não foge da responsabilidade. Ela havia pecado e estava pagando por isso. Irmãos, isso é muito forte, é muito difícil. Entendendo que o Senhor age com justiça. Se ele agiu, exerceu o seu juízo, aqui no caso contra Judá, foi porque ele ainda continuou sendo bom. Irmão, isso é muito difícil de compreender. A gente não entende essas coisas. Porque a gente trabalha com a temporalidade, aquilo que a gente enxerga com nossos olhos. Se vê um mal, uma calamidade sobre o mundo, a gente olha para aquilo e fala, Deus é mau, Deus é ruim por fazer uma coisa dessas. Mas, irmãos, nós não podemos, não compreendemos todos os planos de Deus na tragédia. Nós não conseguimos compreender. E aí o que dá mais raiva é uns pastores de internet, que são jovens pastores, que falam, não, Deus não tem nada a ver com isso. Pastores velhos também falam, não, o Deus que eu sirvo, ele é bonzinho. Ele não faz essas coisas. Irmão, vamos ler a Bíblia. Vamos entender que Deus é soberano, Deus é poderoso, ele faz o que ele quer. Mas ele sempre age com justiça. Deus é justo e ele é amoroso, irmão. A gente não consegue entender a justiça e o amor que andam juntos, mas em Deus, isso é casado, isso é unido, isso anda junto, isso não se separa. Então, ele continua sendo justo. É isso que a cidade fala pela boca do profeta. Deus é justo. Ele agiu desse jeito, pois eu me rebelei contra a sua palavra. Então, ela sabia o que estava escrito. E ela resolveu agir contra a palavra. Por isso, tanto as suas virgens, né, as suas moças, os seus jovens, foram levados para o cativeiro. Versículo 20. E aí o versículo 20 já vai caminhando para o final, que é: sim, eu sei que eu fiz coisas erradas, que eu agi contra o Senhor, que eu não obedeci a tua palavra, que eu escolhi outros deuses, que eu escolhi as minhas alianças políticas como segurança. Mas olha o que a cidade fala. Olha, Senhor, porque estou angustiada.
turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Fora a espada, quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Fora a espada dos inimigos, dentro de casa anda a morte, que é por causa da fome que eles estão passando. Mas ele fala: vê a minha angústia, Senhor, o meu coração aflito e a minha alma. Então, a cidade que se derrama pedindo misericórdia ao Senhor. Irmãos, o momento é de clamar ao Senhor por misericórdia, é de olhar para o nosso coração, para os nossos pecados, nos derramar. É como faziam os profetas, né? Se vestir de pano de saco, de humilhação ao Senhor. Nós precisamos nos derramar, irmãos. Eu preciso me derramar, pedir clemência, pedir misericórdia ao Senhor, pedir perdão pelos meus pecados como igreja brasileira. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Precisamos orar e clamar ao Senhor, pedir misericórdia por isso que está acontecendo. É isso que nós devemos clamar ao Senhor. Porque as pessoas estão morrendo. Nossos irmãos estão morrendo, nossos entes queridos estão morrendo. E o versículo 22, o último capítulo. Venha toda a sua iniquidade. Venha toda a sua iniquidade à tua presença. E faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações ou os meus pecados. Porque os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido. Então aqui é a cidade que fala, que pede ao Senhor, que entende que cometeu erros, que cometeu pecados contra o Senhor, mas também pede a misericórdia. Fala: meu coração está aflito. Nosso coração está aflito nesse momento, irmão. Meu coração está aflito nesse momento. Tem algumas lições que nós tiramos. Eu coloquei 3 lições desse primeiro capítulo. Primeiro é chorar pela tragédia, a primeira coisa. Chorar pela calamidade. Sofrer. Nós precisamos. A nossa sociedade esqueceu o que é o luto. Nossa sociedade foge da tristeza. A tristeza não é bem vista. Mas, irmãos, nós precisamos, muitas vezes, chorar por aquilo que aconteceu no Brasil. Acho que são mais de 15 mil mortos agora. Temos que orar, clamar ao Senhor. Orar por isso. Pedir. Chorar com aqueles que choram. É o momento de chorar com os que choram. Clamar. Dar nossas orações. Orar por aqueles que estão enlutados. Oferecer nossas orações. O nosso choro junto. Eles vão chorar pela tragédia. Segunda coisa é falar com Deus. Abrir o coração. Derramar-se. Você perdeu alguém. Você está com alguém enlutado, algum ente querido, algum amigo seu que perdeu alguém. Se isso está doendo no seu coração e você está angustiado, fala com Deus. Fala: Senhor, por quê? Como o profeta começou, como? Como que essa cidade, que era tão pujante, tão bonita, acabou, está destruída, devastada? Como? Nem com nossos porquês ao Senhor. É a Ele que nós devemos levar os nossos porquês. Porque nós vamos nessa... Quando nós entregamos as nossas dúvidas, nossos questionamentos ao Senhor, Ele nos devolve com a sua paz, irmãos. A paz que excede todo entendimento, ela vai inundar o nosso coração, irmãos. Através disso, quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor. E a terceira coisa é assumir os nossos pecados. Devemos assumir as nossas culpas. Não culpabilizar ninguém. Assumir os nossos erros. Assumir as coisas que eu fiz de errado. Assumir o porquê que eu me afastei do Senhor. Assumir os meus pecados. Buscar arrependimento no Senhor. Mudar de vida. Pedir transformação de vida ao Senhor. Mas o passo primeiro é esse. Assumir. Assuma as coisas erradas
que você tem cometido, que você cometeu. Meus irmãos, não é fácil. Não é fácil viver esse momento. Mas que nós possamos entregar ao Senhor o nosso lamento, as nossas dores, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos nós, irmãos. Todos vocês que estão escutando a gente, de todo o Brasil. Deus abençoe a todos. Cidades que estão mais preocupantes, outras que estão mais tranquilas. Mas que o Senhor esteja com todos nós. Possamos chorar nesse momento com os que choram. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Vamos orar agora. Domingo memorário, às 8h10. Estaremos juntos. Se precisar orar junto, só falar com a gente. Mandar um WhatsApp para a gente conversar, para a gente orar junto. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos nós. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela mensagem, Pai, que é difícil. É difícil nesse momento, Pai. Mas temos que lamentar. Temos que encarar de frente essas dores difíceis. Quero te pedir especialmente pela família lá do Tiago, do Tilo, consola seu coração dele, que perdeu sua mãe hoje, Pai, para essa enfermidade, para essa praga, Senhor Deus, que assola o mundo. Consola o seu coração, Pai. Abençoa. Abençoa também o cantor, o Paulo César, pai da banda do Grupo Logos, que perdeu a sua esposa por câncer, mas fortalece seu coração. E tantos outros, Pai, que perderam seus entes queridos. Te abençoando, Pai. Nos protege também, Senhor Deus. Faça a tua vontade. E, Senhor, eu sei que tu tem o controle de todas as coisas. Eu sei que tu tens todos os teus planos, que são maiores do que os nossos. Mas, Senhor, fortalece a nossa fé nesse momento difícil, Pai. Te clamamos, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos, Senhor. Possamos também chorar pelos nossos pecados, Pai. Por aquilo que fazemos de errado. Por favor, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. E é isso que nós imploramos a Ti, Senhor, e te pedimos. Em Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até domingo. Fiquem com Deus.